Amém. O tema da palavra desta noite é: palavras são sementes e caráter é fruto. Quem dá a semente? Ao que semeia. Se existe semente, existe alguém que dê a semente ao semeador. E eu pergunto, quem dá a semente? Entenda a semente como palavras e recursos. 2 Coríntios 9:10 responde a esta indagação: quem dá a semente? Dizendo: e Deus, vamos juntos? E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado. Amém. Quem dá a semente? Deus é o que dá a semente para semear. Pão para comer. Na Bíblia, o pão representa a comida essencial para uma pessoa viver. Deus é quem providencia o pão que precisamos para viver. A palavra de Deus diz também que Ele é o pão da vida. Então o Senhor dá a semente para o semeador semear. Ele dá o pão para comer. Deus dará a vocês todas as sementes que precisam, segundo o versículo que nós lemos agora. Então, se Ele dará todas as sementes para tudo aquilo que nós necessitamos, então existe uma semente específica para cada área das nossas vidas. E Deus também dará o crescimento na semente que foi plantada para que haja uma colheita. E esta colheita será o resultado daquilo que foi semeado ou plantado por você. Entenda, Deus dá a semente para que o homem plante. Deus dá a semente para que o semeador semeie. E Ele também é aquele que, além de dar a semente, Ele dá uma semente específica para cada área das nossas vidas. E Ele também é aquele que dá o crescimento, segundo a semente que foi plantada naquela área. Ele dá a semente e Ele dá o crescimento, mas Ele não dá o plantio. Para que haja colheita, antes é preciso haver plantio. Você nunca vai colher algo que você não plantou. Você jamais colherá maçãs se nunca plantou uma macieira. Jamais colherá paz se você semeia discórdia. Jamais colherá saúde se você é uma pessoa indisciplinada. Jamais colherá sementes na área espiritual se você não tem semeado na área espiritual. Então, para que haja uma colheita, antes é preciso haver um plantio. Em todas as áreas de sua vida, você colherá ou está colhendo aquilo que plantou. Se não plantou, não está colhendo. Então não espere colher aquilo que você não tem plantado ou não plantou. O que você tem plantado? Nos 4 pilares que nós estaremos vendo agora, dentro da rota da vida. Lembrando que estamos no ano de transformação. E a transformação precisa ocorrer em todas as áreas das nossas vidas. E quanto mais eu planto nestas áreas, mais elas se desenvolvem, segundo a palavra de Deus, ela dá o crescimento. Quanto que você tem semeado, ou como você semeou nos últimos anos, na qualidade de vida, que engloba a área espiritual, o lazer, o fazer algo que te deixe feliz. Como você tem semeado ou semeou nos últimos anos, na área pessoal, no seu desenvolvimento intelectual, na sua saúde, no seu equilíbrio emocional. E na área profissional, como que você tem semeado ou semeou? Recursos financeiros, trabalho, carreira, na área social. E nos relacionamentos, como é que eles estão? Na família, no cônjuge, na vida social, amigos e parentes. Quando você olha para esta roda, quanto mais próxima ela estiver do eixo, mais desajustada estará a tua vida. Não adianta você olhar para estas áreas da tua vida e fazer queixas sobre ela. Não adianta esperar frutos que você não tenha semeado. Se você não cuidou da sua saúde como devia, hoje você terá problemas de saúde nos próximos dias, meses ou anos. Se você não procurou desenvolver-se no seu intelecto, a pergunta é: quando foi a última vez
que você dedicou o recurso chamado tempo para ler um bom livro, para estudar, para meditar? Quando foi a última vez que você investiu num curso, num seminário? Quando foi a última vez que você investiu tempo e recursos para adquirir conhecimentos da Bíblia? Através de um devocional, da leitura diária, através de seminários? Você nunca poderá cobrar um fruto no desenvolvimento intelectual. Você nunca poderá cobrar um conhecimento que você esperava ter, se você não buscou por este conhecimento. Como está a tua saúde? Quando foi a última vez que você fez um check-up? O corpo fala e dá sinais de que algo não vai bem. Quando foi a última vez que você se preocupou com a tua saúde? Talvez você diga, mas o Senhor já não levou sobre si todas as minhas enfermidades? Ele levou sobre si todas as tuas enfermidades, mas Ele também deixou os médicos para que você pudesse cuidar da tua saúde, e junto com isso, Ele também levasse as enfermidades. Deus tem diferentes maneiras de curar, de libertar. Deus tem diferentes formas de cuidar do teu bem-estar físico. Quando nós ignoramos alguma área das nossas vidas, nós colocamos em risco esta área, da mesma forma com a nossa saúde. Como está a tua alimentação? Como está a tua qualidade de sono? E a Bíblia é tão maravilhosa que ela trata também da nossa área da saúde, da nossa área física. Quando nós lemos em 3 João 1 e 2, diz assim, 3 João 1 e 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui João, quando escreve esta epístola, ele está dizendo, olha, a tua alma vai bem, as tuas emoções vão bem, mas a tua saúde, eu preciso orar por ela, para que ela chegue no mesmo nível que a sua área emocional. Então ele está falando neste versículo sobre saúde física e saúde emocional. Então quando nós lemos esta palavra, o Senhor está nos orientando que nós devemos também dar atenção à saúde. Existe uma frase que diz que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver, nem no presente nem no futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Ansiedade. Salmos 4 e 8. O salmista Davi fala sobre a qualidade do sono que ele tinha, e ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi aqui estava dizendo que ele tinha uma boa qualidade de sono. Ele deitava e ele dormia, porque sabia que o Senhor o fazia repousar em segurança. Como que está teu equilíbrio emocional? Quando falamos em equilíbrio emocional, nós estamos falando como nós estamos reagindo diante daquilo que nos acontece. Como está o teu equilíbrio? Se eu perguntasse para os teus filhos, eles diriam que você é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada. Você grita? Você amaldiçoa? Você fala palavrões no seu convívio social, na sua casa? Você é uma pessoa explosiva? Quanto mais equilibrado eu for, emocionalmente, melhor será o controle das minhas emoções. Quando foi a última vez que você investiu tempo para olhar para as suas emoções e para as reações que você tem? Provérbios 17 e 22 diz, vamos ler juntos? Provérbios 17 e 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O coração, as emoções bem disposto, as emoções equilibradas, elas são remédio eficiente. Mas uma pessoa oprimida, uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela vê os seus ossos ressecarem. Uma pessoa amargurada, ressentida, uma pessoa que não libera perdão para o outro, para si, para Deus. A palavra de Deus diz que este espírito se torna oprimido e ela sente dor agora física. Quando eu não cuido das minhas emoções, as dores físicas vão se manifestar no meu corpo. Existe um livro que fala que o corpo fala. Onde que está doendo no teu corpo?
Que emoção tem ali? Precisamos olhar para esta área das nossas vidas. Porque aquilo que você não planta nesta área, você não vai colher. Como que estão os teus recursos financeiros? Suas condições básicas de sobrevivência? As suas condições de honrar os seus compromissos? Você está tendo gastos excessivos? Você tem reserva financeira? Como que está essa área da tua vida? Sua contribuição social? Muitas vezes subestimamos o poder de pequenas ações, de pequenas atitudes e deixamos de colaborar porque acreditamos que é pouco demais. O que é pouco e o que é muito? Para uma pessoa que está passando fome, o teu pouco é tudo o que ela precisa. Para uma pessoa que está precisando de uma porta de emprego, talvez você tenha portas de empregos dentro da tua empresa, você não oferece para pessoas que estejam precisando no teu redor. Talvez seja isso que ela precise. De uma palavra amiga, de uma oração. Como tem contribuído? Como você tem dividido? Como que você tem derramado aquilo que está no teu coração? Quanto mais cheia eu estiver de algo na minha vida, mais eu transbordo. Provérbios 11, 24 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ele está dizendo que quanto mais eu me derramo, quanto mais eu divido, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu me dedico ao outro, mais o Senhor me acrescenta. Mas quanto mais eu cuido só de mim, quanto mais eu olho só para o meu umbigo, para as minhas necessidades, menos eu terei. Você quer ver uma pessoa feliz? É uma pessoa que faz um trabalho social. Você quer ver uma pessoa feliz? Uma pessoa que visita hospitais, uma pessoa que cuida de alguém. Esta pessoa talvez não tenha outros recursos, mas dentro dela há felicidade, porque ela está fazendo algo em prol de alguém. Você já viveu uma experiência dessas em algum momento da tua vida? Quando você parou de olhar para as tuas necessidades, para a necessidade dos teus familiares e atendeu a necessidade de uma outra pessoa? A palavra de Deus diz isso, que quem dá liberalmente ainda lhe é acrescentado mais e mais, em todas as áreas, no conhecimento, no compartilhar aquilo que nós temos de conhecimento, de tempo, de recursos. Quanto mais dividirmos, mais nós teremos. Como que está a tua espiritualidade aí dentro desta roda da vida? Por não termos o controle das nossas vidas, nós precisamos confiar em Deus. Como que está a tua confiança no Senhor? Você tem se sentido seguro diante das novidades que têm surgido? Você tem se sentido seguro na fé que você professa? Você tem se sentido seguro nas pessoas que o Senhor tem colocado aí do teu lado para te ajudarem? Você tem semeado na vida de outros, derramado o conhecimento que o Senhor tem derramado sobre a tua vida da palavra de Deus? Como que está a tua família? Família é a base de tudo. É lindo quando nós dizemos isso. Tudo começa e termina na família. Se a família é a base de tudo, você tem investido na tua família tempo de qualidade? Você tem investido na tua família palavras de encorajamento? Você tem investido na tua família escuta e empática? Você tem investido na tua família tempo para os teus filhos? Abraços, palavras de incentivo, elogios? Quanto você tem semeado? Porque cada palavra é uma semente, cada atitude é uma semente. Que sementes você tem semeado no coração dos teus filhos, no coração do teu cônjuge? Que sementes você tem lançado através da tua palavra? Quando a família vai bem, ainda que hajam problemas externos, você consegue vencer. Mas quando a tua família não vai bem, ainda que você conquiste o mundo, você é pobre e miserável. Existe uma frase de Benjamin Disraeli que diz: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de uma família. Além da semente que precisa ser plantada para que haja colheita, você também precisa da qualidade da terra. E essa qualidade vai interferir na qualidade do resultado que você terá. Não é simplesmente espalhar sementes.
Não é simplesmente gastar tempo, desperdiçar tempo. Sabe, irmãos, quando eu converso com algumas pessoas, elas dizem assim para mim: pastor, eu não tenho tempo. Eu digo, como que pode não ter tempo? Uma pessoa que tem 24 horas do dia. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem tempo? Essa pessoa respondeu para você? O que ela respondeu? Tem tempo, né? Tem, porque estão todos dentro da igreja. Lá fora vai: ai, mas me faltou tempo, pastora. Faltou tempo? Ou você não administra bem o tempo que você tem? Ou aquelas coisas que você deveria deixar por último, você tem colocado em primeiro lugar? Sabe, o tempo é dinheiro. O tempo é um recurso. Então a qualidade da terra interfere na qualidade do resultado. Vocês lembram da parábola de Marcos 4, do 1 ao 9, a parábola do semeador? Diz que o semeador saiu a lançar sementes. As sementes, uma delas caiu na beira do caminho. O que a beira do caminho representa? Algo impermeável e duro. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Eu pergunto para você: as sementes que têm sido lançadas deste altar sobre a tua vida, estão produzindo algum fruto? Porque se estas sementes não estiverem produzindo nenhuma transformação na sua forma de pensar, sentir e agir, talvez hoje seja tempo de você olhar para a terra do teu coração, para ver se ela tem sido impermeável e dura. Porque uma terra dura nem a água consegue penetrar. Uma terra dura é aquele que acha que sabe tudo e não precisa de mais nada. Para mim já basta o conhecimento que eu tenho. Também existe uma outra terra que jamais vai produzir um bom resultado, que é aquela semeada em terreno pedregoso. É aquele que as raízes não se aprofundam. É aquele cristão que vive anos sentado dentro da igreja, mas não aprofunda as raízes, vive na superficialidade e acha que isso é o suficiente para enfrentar aquilo que está vindo. Não, irmãos. Está na hora de nós contornarmos as pedras, está na hora de nós buscarmos algo mais profundo. Está na hora de nós ouvirmos a palavra de Deus e permitir que esta palavra penetre no nosso coração, traga a transformação que precisa para que nós venhamos a viver uma vida em abundância. A palavra de Deus, quando ela cai num terreno pedregoso, ou quando você lança uma semente de qualquer maneira, não cuida. Sabe quando isso acontece? Quando você fala de Jesus para uma pessoa, vira as costas e nunca mais entra em contato com ela, e espera que ela venha por aquela porta ouvir a palavra. Ela não virá, porque o Senhor te deu aquela semente da palavra, para que você semeasse no coração daquela vida, regasse, levasse luz, tirasse os espinhos que estavam em volta, tirasse aquilo que ia tentando sufocar. Quantas vezes nós fazemos isto? Falamos de Jesus uma vez só e esperamos que esta pessoa se derrame diante do Senhor. Existem exceções, mas esta não é a regra. Quanto tempo você tem investido, falado da palavra de Deus para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para aqueles que você ama? Também existe a semente que é lançada no meio dos espinhos. É aquela que é sufocada e não produz nada. Espinhos é aquilo que machuca. Não adianta falarmos da palavra, semearmos a palavra, se as nossas atitudes estiverem ferindo o nosso irmão. Não adianta, essa semente não vai dar frutos, porque você está machucando aquela vida. Não adianta liberar a semente. É desperdiçar a semente esperando um resultado. Lembre-se que a qualidade da terra vai interferir no resultado. Mas existe uma boa terra, diga aleluia. Existe uma boa terra, e nesta terra, é a terra que entrega todos os nutrientes, tudo que aquela semente precisa para florescer. E diz a palavra de Deus em Marcos 4, 9, é aquele que ouve a palavra e a compreende, este produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Um para 100, um para 60 e um para 30.
Se você ouvir a palavra de Deus hoje, semear nestas áreas da tua vida algo de Deus, você vai colher 1 para 100, 100%, 60%, 30% daquilo que você semear. Olhe para as áreas da tua vida. Como é que elas estão? Parece uma terra impermeável? Como está o coração do teu cônjuge? Espinho só? Terra dura? Cheio de pedras? Bateu, levou? Não pode ficar juntos que entram em atrito? Como é que está o teu relacionamento familiar? Se uma dessas situações está acontecendo em alguma área da tua vida, você hoje precisa pegar esta semente da palavra que está sendo lançada, ir lá e liberar sobre uma boa terra, usando aquilo que Deus tem te dado como arma espiritual, usando a palavra do Senhor. O teu trabalho, o trabalho do semeador, consiste basicamente em colocar a semente num bom solo. Se a semente for deixada no celeiro, se ficar guardada por você, nunca vai produzir nada. A colheita vai depender da combinação entre solo e semente. Beira do caminho, terreno pedregoso, no meio dos espinhos ou numa boa terra. Aonde está sendo semeada a palavra de Deus na tua vida e através de você na vida de outros. Aprendemos até agora que para que haja uma colheita, antes é preciso haver um plantio. Que a qualidade da terra interfere na qualidade do resultado. E também nós vamos aprender agora que quem escolhe o que semeia é o semeador, e não quem deu a semente. Não é Deus que escolhe as suas sementes. É você que escolhe as sementes que você semeia. É você que escolhe aonde você vai semear. Na palavra que nós ouvimos logo no início, diz que o Senhor dá semente. E dá sementes para todas as áreas das nossas vidas. Mas é você quem coloca essa semente em algum lugar. E eu pergunto, onde você tem lançado as tuas sementes? De que maneira você tem semeado? Aonde você tem semeado? 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha o que ele diz. O semeador decide como semear. Se ele vai semear pouco, se ele vai semear muito, se ele vai semear com fartura, se ele vai semear com pesar, por obrigação, com alegria. Sou eu que decido. Se eu recebo uma palavra daqui, se eu recebo uma exortação deste altar, sou eu que decido como eu vou receber esta palavra e como eu vou fazer uso dela. Todas as vezes, irmãos, que eu fui corrigida pela palavra de Deus, ou por alguém que tinha autoridade espiritual sobre a minha vida, o meu coração se alegrava, porque eu entendo que o Pai corrige aquele que ama. Como você tem recebido a palavra de Deus quando ela te exorta, quando ela te orienta? Como você tem recebido as orientações trazidas através da palavra de Deus por um servo e uma serva? É você quem decide se você vai trazer esta semente para dentro de você com alegria ou com pesar ou por obrigação. Também é você que decide se você vai plantar no coração do outro uma semente com alegria ou por obrigação. Você quer ver uma semente que é plantada por obrigação? A esposa, que ao invés de fazer as suas tarefas domésticas, ela diz assim: eu faço porque eu sou obrigada. Você não é obrigada a nada. Você faz porque você quer fazer, mesmo obrigada. Você não é obrigada a nada. O homem que trabalha o dia inteiro e chega e diz no final do dia: puxa vida, estou de saco cheio de trabalhar o dia inteiro. Desculpem o termo chulo, mas quantas pessoas dizem isto? Você trabalha porque você quer. Se você não quiser, você não trabalha. E não trabalhando, você também não colhe os frutos.
Como é que você tem dedicado o seu tempo? Os teus filhos são bênção ou eles atrapalham a tua vida? Quantas mães nós temos ouvido dizendo que os filhos atrapalham a sua vida, atrapalham os seus projetos, atrapalham a sua carreira. Os teus filhos não atrapalham a tua carreira. É que você não tem conhecimento e sabedoria para administrar os teus filhos e a tua carreira. Não culpe os teus filhos por uma culpa que eles não tenham. Ninguém é obrigado a ter filhos. Ninguém é obrigado a se casar. Ninguém também é obrigado a se manter casado. Mas tudo que você planta, você colhe. Se você está casado, é uma decisão sua, porque você está cumprindo um princípio da palavra de Deus. Mas viver mal dentro da sua casa é uma escolha sua, por sementes que você tem plantado, que não estão te trazendo o resultado que você espera. Sua casa nunca será uma casa de paz, se você planta discórdia, se você amaldiçoa, se você pragueja. Você nunca terá prosperidade se você amaldiçoa a semente que você recebe do teu salário. Você nunca terá saúde se você não cuidar do seu aspecto físico. Então sou eu que escolho a semente que eu quero plantar. Não tem nada a ver com o outro escolhe, o outro planta e o outro recebe. Como você tem escolhido suas sementes? O que você tem plantado? Aquilo que está sendo gerado dentro de cada um de nós é de inteira responsabilidade nossa. Devemos tomar cuidado, pois uma vez que isso brote, será o nosso caráter que será manifestado. Olha aí um esquema que eu coloquei para você. Tem aí 3 setas? Entrou? Você está vendo aí um fluxograma. Veja se você entende o que eu quis representar para você. Sementes são geradas pela palavra, de quem fala ou de quem escuta. Boas ou más, elas produzirão o devido fruto. Olha aqui para mim. Deixa aí. Sementes, palavras são sementes. Sejam palavras boas ou ruins, elas vão produzir um fruto. Se você falar coisas boas, o fruto será bom. Mas se você falar coisas ruins, os frutos serão ruins. Mas também aquilo que você ouve vai fazer você em algum momento produzir aquele fruto. Ande com uma pessoa murmuradora, você mais cedo ou mais tarde se tornará uma pessoa murmuradora. Ande com uma pessoa grata, você se tornará uma pessoa grata. Ande com uma pessoa que louva, adora o Senhor, tem isso como o louvor como um modo de vida. Você também passará a adorar ao Senhor. Mas ande com uma pessoa que pragueja, que reclama, você ficará assim. Porque os teus ouvidos recebem sementes o tempo todo. Seja por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, por aquilo que você ingere. Tudo à nossa volta gera em nós algum tipo de semente. E esta semente, uma vez lançada no nosso coração, vai gerar pensamentos e vai transformar-se em atitudes. Sementes são geradas pela palavra. Os pensamentos te conduzirão a ter atitudes. E as atitudes são frutos. Repete comigo. Sementes são geradas pela palavra. Que eu escuto, que eu falo. Estas sementes se tornarão em pensamentos. E depois em atitudes. Fruto é atitude. Quais são os teus frutos? Se nós chamássemos aqui a família, quais são os teus frutos? Se chamássemos aqui os teus líderes, quais são os teus frutos? Se chamássemos pessoas com as quais você convive ou não convive, quais são os teus frutos? E os frutos revelam algo chamado caráter. Não é pela nossa intenção. Você vai chegar numa laranjeira e você vai perguntar para ela, qual é a tua intenção? Ela vai dizer, de produzir laranjas. Você vai perguntar para uma macieira, ela vai dizer, a minha intenção é produzir maçã. Por quê? Porque o meu DNA, a minha essência, a minha natureza foi criada para que eu produza exatamente isto. E eu pergunto para você,
o que a tua natureza tem produzido, o que os teus frutos revelam, uma natureza carnal ou espiritual. Os teus frutos mostram quem você é e não aquilo que você pensa que você é. É nas atitudes que nós mostramos quem somos, irmãos. É no meio da pressão, é no meio do desafio, é no meio da luta, no meio da adversidade, que os nossos frutos ficam evidentes e o nosso caráter, ele passa a ser algo revelado para aqueles que nos observam. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas prontas a ver que fruto você tem produzido. Que frutos você tem produzido, irmãos? Que fruto você tem produzido no teu lar, no teu trabalho, na tua casa, nas tuas finanças? Tudo começou por uma única semente que você plantou, ou que alguém plantou em você. Hoje você é fruto de sementes que foram lançadas em você. Sementes de bênção, semente de maldição, palavras de elogio, palavras de crítica, palavras de afirmação, palavras de negação. Você é fruto disso, mas você pode escolher arrancar essas sementes através da ação do Espírito Santo e da palavra e gerar novas sementes, porque o Senhor diz que Ele tem disponível sementes para dar, e mais do que isso, também dá toda a condição para que ela cresça. Como você tem semeado as sementes que você tem recebido? Estamos aí ministrando palavras desde a virada do ano, 2023, ano de transformação. O que você já começa a ver de transformação na tua vida? O que você já começa a ver de mudança na tua vida? O que tem te deixado desconfortável? O que tem mexido com você? O que tem te causado neste momento uma reflexão? Se nós estamos terminando janeiro, hoje é o último culto de janeiro. Durante todo este mês nós estivemos pregando neste altar ou outro pastor. Se tudo que você ouviu não produziu nada na tua vida, então olha para que tipo de solo você tem no teu coração. Porque o Senhor tem nos ensinado. Não existe mágica, não existe milagre sem que você faça alguma coisa. O Senhor age através da tua fé, e a tua fé tem que ser suficiente para que você se submeta à obediência da palavra de Deus. Se você não obedecer à palavra de Deus, se você não permitir que a luz de Cristo entre nas áreas da tua vida que precisam ser transformadas, não espere que alguma coisa aconteça. E não é por causa da igreja, não é por causa dos músicos, dos pastores, não é por isso. É porque você não tem um solo maleável. A terra onde está caindo ainda é dura, rígida. E sabe quando é que a terra começa a ser afofada? No meio das lutas e das adversidades. Quando foi a última vez que você passou por uma luta, um desafio? Quando foi a última vez que você sentiu dor por alguma coisa? Já viram uma pessoa quando está passando por um processo de dor, como ela fica sensível? Num abraço, num aperto de mão, numa palavra, num louvor. O louvor fala, a palavra fala, o devocional fala, tudo fala. A árvore fala, tudo fala. Que nós não venhamos precisar passar por momentos de dor, para que a palavra fale conosco. E eu pergunto para você, diante das tempestades da vida, como você tem reagido? Como fica o seu coração no momento em que precisa dar mais do que receber? Existem pessoas que dizem assim: eu não dou amor porque eu não recebi amor. Eu não abraço porque eu não fui abraçado. Eu não elogio porque eu não aprendi a elogiar. Ei, até quando você vai negar as sementes que o Senhor tem te dado através da palavra? Existem pessoas que dizem: eu não ajudo porque eu não aprendi a compartilhar. Até quando você vai ficar assim, negando as sementes que o Senhor tem dado? Semente guardada não produz bons frutos. Você tem semeado amor ou indiferença? Palavras que unem ou que dividem?
Os teus recursos financeiros estão sendo empregados ou desperdiçados com aquilo que não edifica. Existem pessoas jogando sementes fora, desperdiçando sementes, comprando o que não precisam, gastando onde não há necessidade. Não tem reserva financeira, não tem recursos guardados para nada. Se ficam doentes, acabam tendo que gastar aquilo que não tem. Usam cartão de crédito como se aquele recurso do cartão fosse deles. Escuta, dinheiro do cartão de crédito não é seu, é do banco. E quando você toma emprestado do banco, sai muito caro esta conta. Como você tem usado a sua semente? A sua semente. O cartão de crédito é uma semente que não é tua e você quer pegar o fruto do que não é teu. Como você tem cuidado da tua saúde? Ou você não tem cuidado e cada dia você está cavando a sua própria sepultura? Essa semana perdemos um pai de um aluno. Você deve ter visto, lido nas redes sociais. 42 anos. Morreu num tatame de jiu-jitsu. Deixou um filhinho de 4 anos. Nós ficamos extremamente tocados. A esposa. Muita gente triste. Mas conversando com uma pessoa que estava lá próxima, ela diz, ele tinha problema de pressão alta. Ele não cuidou. Como que está a tua saúde? Não responsabilize Deus por aquilo que cabe a você. Você tem buscado auxílio do Espírito Santo, da palavra. Você tem pedido conselhos para alcançar o seu equilíbrio emocional? Ou você justifica o seu modo de ser e de agir impulsivamente, gritando, ferindo e machucando? Você tem buscado a sua cura? Ou tem machucado outros até sangrar, dizendo, pessoas me feriram e eu também venho ferir? Até quando? Será que a palavra que nós pregamos não tem o poder de curar você? Será que a palavra que nós pregamos não tem o poder de transformar a tua vida, as tuas emoções, trazer a você o equilíbrio que você precisa? Se esta palavra não tem o poder de fazer isto, então eu rasgo a minha Bíblia e jogo fora. Porque ela tem o poder. Se a palavra de Deus não tem transformado a sua vida e a minha vida, a responsabilidade é minha e sua. Você tem buscado a sua cura? Ou você tem machucado a outros? Que pensamentos estão aí permeando sua mente? Desde quando você acorda até adormecer? Pensamentos de paz, de bem, pautados na palavra de Deus, ou pensamentos de acusação, de revolta, de divisão, de confusão? O que você pensa? O que tem tomado conta da tua mente? Pessoas que te feriram e você não perdoou? Pessoas que tomaram algo emprestado e não te pagaram? Pessoas que te prometeram e não cumpriram as promessas? O que tem tomado conta da tua mente? O medo, a ansiedade, a insegurança? O que tem tomado conta da tua mente? Está na hora de nós olharmos para a nossa mente, para os nossos pensamentos, porque eles vão se transformar em atitudes, e essas atitudes serão os frutos. Quantos frutos amargos nós temos comido, porque não temos vigiado na nossa mente, onde existe o maior campo de batalha. 2 Coríntios 9:8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Graça é um favor que eu não mereço, mas o Senhor me dá. Ele acrescenta graça, e através da graça, nas áreas que eu tenho fragilidade, nas áreas que eu não vejo frutos, ou os frutos são ruins, nestas áreas, Ele derrama graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, eu produza aquilo para o qual Ele liberou a semente da palavra. Não é você, não é através da sua capacidade, não é através do seu mérito, mas é através do desejo profundo do teu coração, que o Senhor manifesta a graça, derrama graça, para que você consiga alcançar aquilo que Ele espera.